Hoje, dia 13 de março de 2019. E há 20 anos atrás eu dava luz a uma linda menininha que hoje, com toda certeza, está lá fazendo aquilo que ela de fato esteve a conquistar. E para de fato realçar, vamos nos adiantar. É isso, essa mania da generosidade de quem conhece de fato a sua verdade. É isso. Então vamos lá. Sim, porque ele gosta de fato de pincelar coisas lindas para eu alcançar. É sair da TV de preto e branco para a colorida, tecnologicamente evoluída. E muitas vezes a gente não sabe porque a leitura se deu de uma maneira e hoje está tão assim a nos convidar a ver cores mais vivas. É isso, minha gente. A gente obedece a Deus. A gente entra numa TV assim, meio que fosca mesmo, cheia daquele monte de pingos. É meio esquisito, preto e branco. E a gente obedece porque o sentido está no Deus vivo. É esse o compromisso que eu vivo. Não dá para você chegar e entrar na tecnologia antes de chegar lá na idade da pedra lascada, polida, pedra bruta. E hoje pedra evoluída. Sabe o bonitão de ontem? É isso que a gente poderia de fato ver assim, ficar. Deixa até de ter sentido quando a gente entra no mundo colorido. E esse é o sentido que Deus de fato vive. É você saber olhar as coisas do lugar da forma como Deus está a iluminar. Você não pode de fato inventar, nem querer adiantar, nem atrasar. Aí você entra no supermercado, no mercadinho, e faz a leitura conforme de fato a luminária está. E muitas vezes tão apagada, que a gente espera o vagalume passar para a leitura a gente realizar. Em obediência. Em obediência. Isso é ciência. E se é assim, vamos de fato concluir aquilo que nós estivemos de fato a trazer aqui. É isso. É, a coisa é isso. Ai, my God. Antes disso, o professor passa e, de fato, não dá nem para acenar. Só complicando. Mas vamos, de fato, ver o ano passando. Isso. Estava eu sentada na varanda de casa. Eu, de fato, havia comprado uma nova casa. Deus tinha me dado. É isso. Deus disse para eu, de fato, ficar num lugar mais sossegado, onde eu pudesse, de fato, olhar e enxergar o mar. Sim, que eu teria que atravessar. Era um bom lugar para eu descansar, me recuperar, deixar de fato tudo aquilo, de uma certa forma, se assentar. Eu não seria curar, sei lá. Isso ainda a gente ia ver. É como colocar, de fato, o sorrisal e o remédio é a vitamina C no copo. É isso. Foi isso que Deus me disse. Você precisa de fato ver isso. Aí, de fato, estava eu sentado na nova casa. Um lugar até muito legal. Eu estava sentado na varanda. Aí vi o sorrisal cair no copo. Depois eu vi, de fato, o redoxon. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu disse, santo Deus, sou eu. Sim! Aí eu disse, santo, é isso aí. Eu preciso arrumar um lugar tranquilo para, de fato, me permitir viver tudo isso aí. Eu teria que passar por esse momento. Eu
eu não saber, eu não saberia se era de fato um sacrifício, mas ele me disse a tosquia. Sim, porque naquele momento estava aparecendo a tosquia, onde de fato o rei Davi pediu para entrar. É coisa desse tipo, é a confirmação, é a confirmação. Aí eu disse, santo, é um lugar bom, santo, que lugar bonitão. Aí sentada ali, vi de fato a banda passar. Aí eu vi cabra, o quê? Tá amarrada, passada. Depois bode sem graça, bode tão sem graça, e eu reparava. Aí daqui a pouco eu vi uma vaca desgovernada. Aí eu disse, santo Deus, mas o engraçado é que essa não defecava. Não tinha mais nada, mais nada, mais nada. É quando de fato um animal não tem mais bosta na sua casa, é porque não tem mais nada na casa. Aí, de fato, é desgraça multiplicada e bem clara. Aí passou. Aí eu vi o andor. Sim, aquele que de alguma maneira é o complicador. Santa, aí eu vi Deus. O quê? É o dedo de Deus que alguém arrancou. Esse de fato estava no liquidificador e alguém ligou. Eu disse, meu Deus do céu, agora que deu. Ligaram o liquidificador onde colocaram Deus. Aí quando ligaram o liquidificador, aí já sabe, Deus, é isso, Deus o eleitor, aquele que o povo todo ele enganou. Aí começou o quê? Mundo de muita dor, Deus ali no liquidificador. E eu de fato vendo passar. Aí Deus me disse, é bom desligar. Aí eu desliguei o liquidificador. O quê? Sim, para enxergar. Aí começou a chegar, o quê? O japonês. Era um misto de japonês com chinês. O quê? Sim, era o dedo da vez. A gente sempre fazia esse trocadilho. Sabe como é que é? Não dá para você conseguir identificar sentada na varanda num excelente lugar, ver um caminhão passar e você dizer se é de coreano, se é de chinês, se é de japonês. Não dá. Aí a gente aproveitava e aí se espalhava na casa. Se espalhava. Aí o campo de Marte a gente dominava. O campo de Marte a gente dominava. E lá, e Deus tudo observava e não fazia nada. Aí eu vi paz passar. O quê? A reclamar, paz a reclamar, que dessa maneira não iria dar para ele governar. Que era necessário Deus de fato falar para dar uma certa governabilidade no lugar. Aí, de fato, nesse momento eu vi coreano. O quê? É do tipo mexicano. O quê? É isso! Tem tipo que vive esse engano. Eu disse, é isso aí, vai complicar. Se eu estou vendo coreano passar, do tipo mexicano chegar, do tipo que engana em tudo quanto é lugar, eu acho que Deus vai se danar. Aí nesse momento vi japonês. O quê? Falando inglês do tipo português e dizendo que de fato ele era a lei e que não aceitaria de fato a interferência do governo da vez. Aí Deus a lei tentando de fato até diminuir a interferência que até se passava, quer dizer, que não era ciência, quer dizer. É isso, Deus não conseguia de fato interferir. Mas aí eu vi o quê? Em Santa Benedita. Quando eu vi Santa Benedita passar, eu disse, Ave Maria, veio ajudar. Aí Deus começou a se acalmar, mas Santa Benedita começou a suar. Santa Benedita começou a suar. E disse que eu não estava gostando das coisas do lugar. Que era melhor, de fato, paz recuar, para a coisa não complicar. Porque o coreano não estava a gostar, o mexicano estava a reclamar. Além do mais, o japonês, com toda certeza, não vivia de blá, blá, blá. E a espada, com toda certeza, iria passar.
Até a cabeça dela poderia rolar. Afinal de contas, quem era o Elias do lugar? E olha, sentada na varanda, com pompas e circunstâncias. Aí eu vi o sinal. O quê? É isso, sinal de trânsito. Aí começou de fato a piscar, passou vermelho, amarelo, verde, a confusão se tornar. Aí foi de fato o acordo. Ok? Sim, colocar gente que tivesse essa sensibilidade de definir as cores. Sim, porque não dá para enxergar a TV em preto e branco o tempo todo. Se era o sinal de trânsito, teria que definir o verde do amarelo e do vermelho. Colocar equipamento melhor para de fato a gente poder diferenciar as cores do lugar. E um acordo a gente esteve a assinar. Aí, como é que é? Santa Benedita disse que seria uma solução, quer dizer, a melhor que poderia dar, mas que ela mesma não estava a concordar. Porque desse jeito, até paz poderia de fato lucrar, barganhar e ter munição para derrubar quem viesse a questionar. Mas Deus, que estava de fato já tão cansado, o que é isso? De ser questionado, ser convidado para de fato separar a briga de gato. Quer dizer, briga de galo, briga de rato. É isso. Já estava tudo tão misturado e tão complicado que o cachorro resolveu, de fato, colocar um ponto. É isso. Inaugurar. Foi isso. É a pedra fundamental. É isso. Como é que chamou? Obelisco? Não. É isso. Um poste. Uma fundação. Deus resolveu colocar o poste da fundação, colocar lá o sinal de trânsito à disposição para acabar com aquela confusão e saber separar chinês de japonês, de mexicano, de coreano e até de brasileiro. Ok? É isso. A questão é de fato brasileiro. Brasileiro já era de fato etiquetado. Sempre dava resultado. A questão era o povo do outro lado. Depois colocado, depois de posto, quer dizer, de colocado, de fincado, o poste da fundação, o sinal de trânsito de montão, aí paz cresceu, ok? É isso, dominou o pedaço. Aí era blá, 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 ok? É isso, dizendo para Deus, blá, 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 blá. Mas sabe como é que é? Por baixo do pano, paz começou de fato a mascarar, quer dizer, é camaleão, quer dizer, ter a compreensão de como funciona o camburão. Aí, faz o que fez, começou de fato a quer dizer, crescer, quer dizer, conhecer, é isso. Paz, de fato, se entregou de vez. Quando viu o resultado da entrega, aí falou para Deus que era necessário, de fato, um acordo melhor, porque do jeito que estava, não poderia ficar. Que, sabe como é que é? O que é isso? O partido da transposição. É isso. PT, partido da transposição, teria que colaborar, enviar mais dinheiro para o lugar, para poder colocar as coisas certas, saber de fato agradar, não ter de fato uma objeção, quer dizer, mais confusão, quer dizer, oposição. O problema é que, de fato, Santa Benedita não estava gostando, não. Aí disse para Deus, para não colocar, de fato, o partido da transposição, para estar barganhando, e aí paz poderia sair lucrando, e aí dominando.
E foi conforme Santa Benedita esteve falando. A coisa foi se ampliando de tal forma, que a gente nem precisou, quer dizer, a gente até precisou. É isso, a confusão aumentou. Ok? É isso, não se poderia dizer quem era oposição nem quem era situação, mas era barganha de montão. Era barganha com oposição, com situação. Enfim, chegamos ao governo pesão. Ok? Aí, passado revigorado, pezão sentado. Aí, sabe como é que é? Pé para todo lado, a questionar o que Paz havia realizado. Aí o jeito foi de fato convidar, okay? Sim, o vampiro do lugar, para de fato colocar alguém lá para. Sabe como é que é o muro que Trump quer construir? É isso. E calango espalhado seria um muro até que de fato o negócio fosse acertado, bem posicionado. Santa Benedita estava de fato com o olho arregalado, mas tinha que de fato concordar, era o melhor se realizar. Aí o vampiro, de fato, sem poder de fato voar, se sentiu obrigado a colocar calango para todo lado. E o plano, de fato, de sair coroado como um homem reformado, teve que ser guardado. Não pôde, de fato, adiantar, não pôde, de fato, colocar a roupa do vampiro reformada não, no lugar. Nem sonho de se aposentar como o melhor como é que fala? PRB. É isso. Presidente da República das Bananinhas. Aí não pôde. Teve que, de fato, correr imediatamente, colocou o muro, calango para crescer. O problema é o que veio acontecer. Ok? É isso. Alguém, de fato, futucou o poder. Sem a mínima noção do que estava acontecendo. Quando alguém resolveu futucar o poder, sem ter a mínima noção do que esteve, quer dizer, o que esteve a acontecer, nem do que estava de fato a se passar, aí a coisa só esteve a complicar. Aí não deu, ok? Não deu de fato para a Paz não reclamar. Paz começou a reclamar, porque deixou de lucrar. A grana era alta que estava a guardar. Santa Benedita resolveu de fato colocar a pé, quer dizer, fincar a pé, quer dizer, arriar a pé, quer dizer, descansar a pé. Sabe como é que é? Descansador de pé. Também começou de fato a questionar que tinha uma coisa errada. Todo mundo achando de fato que alguém estava mexendo na casa. Só que era uma alienada que não compreendia nada, jogando torpedo para o nada. Sabe como é que é? Aí, achando que assim, de fato, receberia o controle da casa, pronto. Espalhou brasa. Mas espalhou tanta brasa, que uma reunião foi marcada e aí já sabe, o quê? A morte foi encomendada. A morte foi encomendada. Aí, quando a morte foi encomendada, não, não deu para pensar em nada. O quê? Não deu para pensar em nada, em nada, em nada, em absolutamente nada. A coisa já estava tão complicada, tão complicada, tão complicada, que a morte encomendada foi executada
E o problema é que a investigação foi toda atropelada. Ok? É isso. Sabe como você chegar num lugar para comprar suco, ok? É isso, suco de laranja. Aí alguém chegar, colocar, ok? Redoxon no lugar. E lhe dizer que de fato o suco de laranja esteve a fermentar e que é necessário de fato você limpar toda a sujeira do lugar para não complicar. Aí de fato foi, ok? É isso. Aí você não consegue de fato compreender o que esteve a acontecer. É porque a coisa de fato se passou lá no poder. É de uma maneira que ninguém esteve a entender. É isso. Essa foi a questão. Ok? Sim, quando a gente de fato estava sentado de frente a uma televisão preto e branco. Aí as cores foram se apresentando. Até você se acostumar com as coisas do lugar, muita coisa de fato há de se modificar. Quer dizer, você precisa de fato, é isso, a retina. É isso. Você precisa de fato se acostumar com que a retina estará ali enviar. Como de fato não havia lógica naquilo que estava sendo enviado, muito menos lógica naquilo que estava sendo pensado, o caso, quer dizer, o corpo foi encomendado para ser sepultado assim, sem um motivo de fato. A questão é aquilo que vem com a execução, ok? É isso, você não pode inventar um motivo. Porque você até tenta inventar, mas você não pode colocar um balão no ar sem soprar. E se você soprar, você sabe que a sua digital, bucal, vai estar lá. É todas as vezes que a gente, de fato, desejou colocar um balão da justificação, aí a gente teve que, de fato, viver a apelação, recuar. Não tinha como sustentar, porque era a nossa digital bucal, ó. A gente teria que dar. E quando a gente viu, de fato, que a coisa estava a piorar, a gente recuou. Todas as vezes que a gente viu, de fato, a possibilidade de encontrar o executor, todas as vezes se recuou. Basta analisar até onde, de fato, a gente esteve a caminhar. Basta analisar, de fato, os pontos-chave. Sim, porque não dá para ler uma Bíblia do dia para a noite. Os pontos-chave, sim, aquilo que a televisão esteve a nos dar. Todas as vezes que eles estiveram a apresentar algo, é desfazendo, de fato, o passado. É apagando o passado. Só que quando se apagou o passado, deixou rastro. Aí é que está, de fato, aquilo que a gente precisa, de fato, pegar. E nem precisa tanto trabalho para apenas a gente ter a certeza, o quê? Da nossa realeza, daquilo que a gente esteve a conquistar. Vamos dar uma olhadinha. Sim, a televisão esteve a mostrar. Aí você deu uma olhada nas fases. Sim, a televisão mostrou isso. Em tal período mostrou isso. Vê se faz sentido. Mas nós vamos encontrar o sentido que a gente deseja dar para a gente se sustentar. Ter mais conforto. Sim, porque não dá para você, de fato, sentar num lugar para, de fato, entrevistar com um banco desconfortável. É isso. Isso a gente precisa, de fato. Se não dá para, de fato, você usar um banco qualquer, o banco tem que estar aconchoado. Sim, para o dinheiro, de fato, chegar no executor.
O problema de fato é quando a gente encontrar o banco acolchoado, aquele que for usado para o dinheiro ser de fato depositado, a gente vai ter a compreensão do tamanho do fardo. Mas isso só será de fato vislumbrado, quer dizer, encontrado, quer dizer, eu penso que a gente já até chegou. O quê? Sim, porque quando você chega num certo lugar, você começa a desconfiar. Aí você sabe, de fato, que o andor já passou. E você até enxergou. Basta, de fato, colocar. O quê? É isso. Nossa digital lá. E a gente vai compreender o que eles costumam fazer para se manter no poder, para dominar o tempo todo, para enganar, para mascarar. E pasmem, até o Ministério Público costuma muitas vezes colaborar sem sequer questionar o que eles costumam realizar, pelo simples fato de não conseguir trabalhar. E muitas vezes porque de fato não querem abrir a caixa preta da lei. Porque sabe, sim, sabe que muita coisa pode vir. E teme de fato, assim, o seu ir e vir. Aí, de fato, passou a ser o complicador. Sim, o tal andou. Porque você concordar com as coisas que vêm de lá, sem você de fato checar, porque não tem como de fato você ser avalista de alguém sem você de fato analisar se a pessoa pode em algum momento bancar. Aí você passa de fato a avalizar, ser avalista do que vem de lá, sem de fato fazer uma checagem mais minuciosa, checar para de fato acrescentar coisas e só complicar, muitas vezes é o que o Ministério Público de lá costuma realizar. Sim, porque sabe como é que é RJ? Qualquer um pode falar Ronaldo José. Sim, de onde veio isso? De RJ. Foi Ronaldo José. Ah, veio de Ronaldo José. Ah, então eu vou colocar isso aqui que pertence a Ronaldo José. E o Rio de Janeiro chegou no lugar onde está. Porque Ronaldo José, todo mundo de fato dá tiro. Okay? Sim, pega, tem chulé. Aí você não sabe de fato. Porque se fosse na Bahia dizia que era preguiça. Porque sabe como é que é? Baiano é preguiçoso. É, sabe como é que é? Colocar apelido. Mas lá não é Bahia. É RG. Hein? RG. Sabe como é que é? O registro geral do lugar. O Rio de Janeiro, da forma como ele está. Aí não é preguiça, não. Se não é preguiça, sim, carioca não tem fama de preguiçoso, mas sim de espaçoso. Se gosta de tanto espaço, por que o Ministério Público costuma de fato ser avalista daquilo que vem de lá, sem de fato pesar? Muito pelo contrário. Costuma colocar ainda mais recheio para sustentar. E quando recheamos o que vem de lá, a coisa só foi complicando. Aí, de fato, você sabe. Beira-mar a dominar. A maresia se espalhar. Corrosiva em tudo quanto é lugar. E aí não dá para a gente dizer que Cabralha não sabia o que estava a fazer. Conhecia de fato o poder. Sabia de fato com quem ele poderia contar. Sim, sem se esforçar, ele nem precisava pagar o Ministério Público do lugar. Era só de fato saber o quê? Advogado bom, gente. Para de fato o tempo todo lhe favorecer. Essa é a questão.
A sigla, a sigla de fato em ação, OAB. Essa sabe, quer dizer, essa sabe exatamente o que fazer. A OAB sabe ler, minha gente. A OAB sabe ler, de fato, as coisas do poder. Sabe dizer para qualquer um que vai acontecer. Sabe colocar peso e sabe tirar peso. Conhece de fato. É por isso que gente como Cabralha conseguiu de fato estar em casa. E sabe por que Cabralha está em casa? Porque ela sabe, de fato, é quem mata. É por isso que Cabralha está em casa. É porque ela sabe quem mata. E se Cabralha sabe quem mata, a capital, quer dizer, o estado de Cabralha é Cabral. E esse bem orientado começa de fato a jogar um pouco de fardo. É um recado bem claro para Cabralha. Um recado bem claro para Cabralha. Porque de qualquer forma, Cabralha sabe quem mata. Esse Cabralha, o tempo todo é bem orientada. Ainda que ela esteja em casa, a carga de Cabral, de fato, começa a ficar de alguma maneira menos pesada. Porque ele sabe que Cabral está sendo bem orientada. E se é assim, há algumas coisas que a gente de fato não consegue compreender. E se a gente não consegue compreender, Deus costuma de fato nos dizer, são as coisas do poder. É a democracia que a gente não consegue de fato entender como funciona. O Estado de Cabral, ele de fato está apenas a colaborar com a Cabralha do lugar, dando para ela a certeza de que, de fato, ele está a viver conforme, de fato, ele esteve a receber. E se é assim, não é apenas um corpo que esteve a cair. São as coisas que costumam, de fato, submergir e emergir naquele lugar ali. E cada um, de fato, sabe como se posicionar, a forma como deve, de fato, até sentar no banco da casa. Porque, de alguma maneira, o Estado de Cabralha está dando resultado para aqueles que continuam, de fato, mandando no pedaço. Mas devemos considerar que Cabralha está em casa e bem orientada. A questão é, por que Cabralha continua em casa? A questão é, o que Cabralha está a saber dos poderes da OAB? Sim, quem é que de fato está a proteger os poderes da OAB? E o que viria a acontecer se Cabralha viesse a dizer, de fato, como funciona a OAB? Não sei se o
O segundo ou o terceiro poder? Sim, porque o primeiro, todos nós estamos a saber. É aquele que ninguém vê. Sim, ninguém vê o primeiro poder. Mas o segundo a gente pode ver. O terceiro a gente pode ver. O quarto a gente pode ver. O quinto, o sexto a gente pode ver. A gente só não pode ver o primeiro poder. Esse a gente não pode ver. Mas cabralha estar a saber como funciona a OAB. A questão é, de fato, perguntar: por que Cabralha continua em casa? Se Cabralha, de fato, esteve tão enrolada. Quem é que está, de fato, protegendo o que Cabralha estar a saber? Será que a gente já pensou, de fato, quem é a OAB? É o segundo ou é o terceiro poder? Porque o primeiro, com toda certeza, a gente já está a saber e a gente não pode ver. Ah, a plaquinha. E por que eu estou a dizer? Porque com toda certeza a gente vai entender que o RG, a OAB, sempre esteve, de fato, a trazer. E a gente sabe, de fato, onde é que a gente tira o RG. A gente só não consegue entender o papel da OAB. Mas a gente sabe onde é que a gente tira o RG. Todo mundo sabe, de fato, o que significa RG e onde a gente tira. A questão é saber como é que a OAB tem tanto poder sobre o RG. É bom a gente, de fato, começar a entender para que a OAB não venha nos surpreender. Esse, com toda certeza, é um poder que a gente ainda não conseguiu entender. Mas pode crer, é muito difícil, de fato, que eles estiveram a fazer. Porque não se pensou, ou melhor, se acreditou que passaria uma dor. Mas um corpo não pode tombar. Sim, sem a gente conseguir, de fato, enterrar. Essa é a questão. Essa é a questão. É essa a nossa preocupação. A gente não está conseguindo enterrar o corpo que esteve a tombar. E aí estar a complicar. Muita gente estar a cobrar a necessidade da gente enterrar o corpo que esteve a tombar. Porque sabem da complicação do lugar. Sabe como é que é? Foi uma bala perdida. E aí destruiu uma família. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A questão é que a gente estava acostumado a falar tudo bem, tudo bem, tudo bem. Apenas foi para o além. A questão é que o corpo está em decomposição, em exposição, e a gente não consegue dar uma definição. E aí é só complicação. Fique de fato de olho na televisão. Com toda certeza tem ligação. A gente só precisa encontrar de fato um encaixe. É isso. A gente só precisa encontrar a conexão do RG de plantão. Fiquem de olho na televisão. É bom a gente de fato fazer delação. Obrigada, meu dia. Obrigada, família. Obrigada. Obrigada sempre. E bom dia. Que seja um dia de muita alegria, conforme aquele que tudo cria.